Sim, a ideia de fazer esse estudo de 1ª e 2ª Timóteo é porque Timóteo era um jovem solteiro. E então que precioso ter um livro, 2 livros, 2 cartas no Novo Testamento dedicadas para um jovem solteiro. Eu penso que ele é o José do Novo Testamento. Então, o que falou Paulo, que ele considera ser o pai do Timóteo? E cartas de um pai espiritual para seu filho espiritual, solteiro. Vocês conhecem que Timóteo provavelmente tiver 16, 17 anos, quando ele foi convocado a trabalhar com Paulo. Não é que Paulo estava maluco e colocava um adolescente no grupo. Não sei se posso pregar um pouquinho. O adolescente não existia na Bíblia. A adolescência é um invento da nossa sociedade. A vida adulta começava com 13, com 12. Então não tinha adolescente. Aquele que tinha 13 anos dentro do mundo de Jesus já era legalmente responsável. Ele podia assinar contratos, podia casar, tinha responsabilidades civis como os adultos. A única coisa que ele não era patriarca. Ele ainda morava na casa dos pais até se casar. Quando ele se casava, ele começava finalmente a ter maiores responsabilidades como pai, como membro de um longo lar. Timóteo estava com 16 anos, era bem adulto, tanto para os romanos como para os judeus. E Paulo, vocês podem ler isto em Lucas 16. Paulo passa por Listra com Silas e ele toma Timóteo por causa do testemunho dele, por causa do que ele tinha feito no contexto da igreja local, tanto que 50 quilômetros ao redor da cidade de Listra, onde Timóteo era, as igrejas lá conheciam o testemunho dele. Ele era um jovem, em nosso contexto, mas era um adulto jovem, excelente. Ainda que o pai dele não era cristão. O conhecimento bíblico dele saiu da mãe e da avó dele. E ele era tão excelente que foi convocado por Paulo para trabalhar na equipe apostólica de Paulo. O Timóteo escreve junto com Paulo 6 cartas no Novo Testamento. Uma grande parte do Novo Testamento, Timóteo é escritor delas. Então, para nós estar lendo 1ª e 2ª Timóteo, é também pôr os olhos num jovem do século I. O que um pai espiritual como Paulo fala para ele? Tem duas correntes. Uma é exortações de sabedoria baseadas na verdade, querigma, coisas que Paulo quer afirmar, verdades que Paulo quer afirmar na vida do seu filho. Ele quer afirmar verdades para ele crer. Você fala crer? Crer do jeito que essa fé cresça na vida dele e produza os frutos. Mas também ele dá mandamentos. Alguns mandamentos são muito fortes. Eu te mando, ele fala. Eu te mando. Então, faz isto, faz aquilo. Rejeita tal coisa, mas faz tal outra. Então, hoje o que vamos fazer é formar grupos de quantas pessoas? 5 ou 6. 5 ou 6 pessoas. E vamos trabalhar com 1ª Timóteo. E a ideia é que cada grupo
escolha quantos querigmas, quantos... 2 e 2. 2 querigmas e 2 didaquês. E a ideia é que, depois de um tempo, vamos começar a... Um delegado de cada grupo vai passar a informar a razão pela qual escolheram esses querigmas, esses didaquês, e explicar, ok? Querigma é uma verdade que eu tenho que pensar assim. Eu creio isso. Didaquê é um mandamento e eu tenho que pensar, eu obedeço? Dá para entender? Querigma, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Eu creio. E se é um mandamento que eu tenho que pensar. Vocês sabem que esse é um bom jeito de ler a Bíblia. Não leia muita Bíblia sem fazer a pergunta de cada proclama e de cada mandamento, porque senão você vai ler muito e não vai aplicar na vida. Por isso é que a gente quer ler a Bíblia com esse coração. Essa é a razão pela qual nós queremos separar querigma e didaquê. Amém? Então, algumas vezes, no mesmo versículo, tem as duas coisas. Ele me corrigiu. Eu falei, os outros dias, eu rotulei de querigma, mas ele falou, não, mas para mim também tem mandamento. Então, cuidado com isso. Então, a ideia de fazer esse trabalho não é conhecer, mas nós examinar e comparar com aquele jovem Timóteo e com aquele homem Paulo que estava falando para um jovem daquele século. Amém? Obrigado, Dani. Turma, o que acontece? Daqui 1 hora, a gente deve encerrar esse trabalho. A parte principal é a discussão, porque cada um que leu tem uma percepção, Deus revelou e trouxe um pedacinho de conhecimento de Deus que pode servir para o outro do grupo. Por isso que a gente não quer um grupo muito grande. 5 ou 6 não precisam reunir mais do que isso para repartirem aquilo que Deus falou com vocês e aí destaquem 2 querigmas, 2 didaquês. Depositem, como é que ele diz aqui, a sua esperança na instabilidade das riquezas. Eu acredito que ele fala isso porque eu creio que a maioria aqui tem no trabalho e no dinheiro uma estabilidade. E nós podemos confundir o contentamento com a falta de ganância. A gente pensa, eu não quero mais nada, eu já estou bem assim. Só que o nosso contentamento está baseado no dinheiro, nas riquezas, nas posses que nós já temos. Está baseado na estabilidade que nós já conquistamos. Mas grande fonte de lucro não é um contentamento sem piedade. Porque o nosso contentamento tem como base o mistério de Cristo. Tem como base a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, exercitarmos na piedade é exercitarmos o contentamento na obra e na pessoa de Cristo. Então, acredito que esse é o mandamento e essa é a nossa declaração, né? A nossa completude, a nossa satisfação está na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, e nós devemos e precisamos nos exercitar ativamente, buscar ativamente exercitar isso. Amém? Opa, boa tarde, pessoal. Então, eu vou começar aqui. O primeiro que a gente marcou de daqui foi 1 Timóteo 6,12, né, que fala para a gente tomar posse, o trecho que fala para a gente tomar posse da vida eterna, né. A gente entende isso como algo que já está disponível a todos nós, né. Pela graça do Senhor, já está disponível a vida eterna, e a gente precisa tomar posse daquilo. Vejo que quando Paulo estava comunicando isso para Timóteo, Timóteo já era um cara que já tinha acessado essa vida eterna, né? Mas ali demonstra esse exercício diário da gente reforçar de novo, novamente, tomando posse dessa vida eterna. Da parte daí de querigma, a gente também marcou 1 Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre os homens, Jesus Cristo. E então a gente entende a importância disso do nosso relacionamento com Jesus, né? Ele é o único que pode ser o nosso mediador com o Pai,
e a importância desse relacionamento diário também de praticar. Foram esses dois? Bom dia. Então, querigma, a gente também pegou o mesmo versículo, pois há um só Deus, um só mediador entre os homens, entre Deus e os homens, e o homem Cristo Jesus. E nós começamos a desfrutar de um mover do Espírito Santo que foi incrível ali no grupo. E falando com o Merker, é Merker, né? A gente começou a falar sobre o Didaquê, e a gente pegou a passagem de 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E agora eu vou explicar. Lendo, a gente notou que a principal instrução, né, que Paulo estava dando para Timóteo era ele não entrar em discussões inúteis, tolas, né? E então a gente lendo esse versículo e os que seguiram, nós entendemos que a origem do amor é a simplicidade. E o amor tem 3 bases, que é o que ele fala aqui, né? A fé sincera, o coração puro e uma boa consciência. Então nós entendemos que o didaquê é um mandamento, nós termos uma boa consciência, um coração puro e uma fé sincera, né? E a última frase que eu escrevi aqui é que nós perdemos o amor quando a gente perde a simplicidade, que tem essas 3 bases. Uma benção ver como que cada um vai complementando aqui um ao outro. A gente vai, tipo, mudando um pouquinho o que a gente vai falando de acordo com o que a gente vai recebendo dos irmãos aqui. E aí, dando sequência, como querigma, a gente estava no 3,15, que é para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A gente ter bem clara essa verdade de que a igreja que vivemos é o corpo de Cristo, dele, para a gente desfrutar da vida dele aqui na terra, como corpo dele. E aí, dando sequência disso e linkando com o que trouxeram ali do 6:20, que e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. E aí, depois no 5:19, que daí é o ponto que nos chamou a atenção, né? De não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. De ter esse cuidado e amor por essas vidas dos presbíteros que estão aqui, que nos acompanham e que zelam por nós e que buscam o Senhor por nós, se separam, se santificam, nos trazem a palavra e que são a parte ali que nos conduzem como corpo, como igreja e dão a direção do Senhor para que a gente possa caminhar como esse corpo e como uma igreja gloriosa que manifesta a Cristo no mundo, né? E a gente tem isso bem claro, de não aceitar. E o diabo, assim como ele tenta desfazer as famílias e inverter os papéis, ele sempre vai estar em derredor, tentando desmanchar a igreja, tentando causar confusão, tentando derrubar a gente como corpo de Cristo e nos desmembrar, né? Separar um braço, separar um pé. E isso a gente precisa estar sempre muito atento e não nos desviar do foco que o Senhor tem. Aleluia. Sobre corpo também. Nosso grupinho ali, a gente ia falando muito sobre o Didaquê, a gente começou com os Didaquês, e a gente foi falando, aí quando a gente ia pro Querigma, acabava voltando pro Didaquê, porque no meio de uma declaração de fé, a gente achava um mandamento ali. Então, vou meio que quebrar o protocolo e vou falar só de alguns Didaquês aqui, mas sobre, como o Enzo falou, sobre o corpo, né? É sobre unidade. No 2:8, no 1 Timóteo 2:8 fala: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussão. Muitos versículos do que a gente leu, o que a gente estava lendo, assim, né, no grupo ali, sempre tinha um vírgula, assim, né, era um mandamento, mas aí vem um vírgula sem ira e sem discussão entre os irmãos. Então sempre fala muito assim, tipo, se tem aqui dizendo, é uma plaquinha, né? Se diz que a gente tem que orar em todo lugar por todos os homens, sem ira e sem discussão, é porque acontecia ali, né? Então, Paulo ensinando como a gente deve orar por todos os homens juntos, né? Sem causar discórdia, sem ira no meio da igreja, ou quando vou na rua, vou orar por alguém e tal, sem que haja discussão, enfim, havendo ordem.
E prosseguindo, falava ali no 2:24, agora de 2 Timóteo 2:24, ao servo do Senhor não convém, já tinham falado umas 2 vezes, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. No 2:25, fala também, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, Paulo ali foi ensinando Timóteo como a gente deve viver como corpo e com as pessoas também que não conhecem o Senhor, né? Como a gente deve ensinar, como a gente deve se comportar. Aí no 4:2 fala também, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Eu não estava preparado nesse caso aqui, mas ele fala, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, Paulo, durante 1ª e 2ª Timóteo, sempre orientando Timóteo, Paulo orientando a Timóteo, que quando a gente vai exortar alguém, vai corrigir alguém, que seja sempre com amor, com paciência e mansidão. É isso. Bom dia, boa tarde, não almoçamos ainda, bom dia. Acabou que acabei sendo o último do grupo. Outros irmãos já leram os textos que nós escolhemos, então eu vou ser breve para não ficar repetitivo. Eu achei interessante a ordem que nós chegamos, que acabou sendo um querigma, um misto, que é os dois juntos, e uma didaquê. Primeiro em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Isso aqui está falando que o fim, o objetivo, o propósito do mandamento é o amor. Se a obediência aos mandamentos não é feita por amor aos irmãos e pelo Senhor, eles não valem de nada. Eles perdem o seu propósito. Eles se tornam hipocrisia, eles se tornam legalismo. Então, o valor da didaquê está na nossa fé não fingida, está no nosso querigma. Se o nosso querigma não está bem alinhado, a didaquê perde seu valor. Depois, capítulo 3, é um trecho bem longo, então eu não vou ler tudo. Do versículo 1 até quase metade do capítulo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui então está o querigma, porque nós precisamos crer que o serviço é uma obra excelente. O bispo, o presbítero, o pastor, ele dá a sua vida pelo seu rebanho, como o Dani falou, que o viver não é viver para mim mesmo, mas morrer pelos outros. Então, se eu creio que isso é uma boa obra, eu vou viver dessa forma. E eu vou acabar almejando o episcopado, né? E daí Paulo segue ali com uma sequência enorme de requisitos para o presbítero, para o bispo, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e assim por diante, até... É o capítulo todo. Então aqui é uma grande série, uma grande sequência de didaquês que nós entendemos que não são apenas para os bispos, são para todos. Porque se é uma boa obra, é um bom serviço dar a sua vida pelos outros, é algo que todos nós devemos almejar, então todos nós devemos seguir essa lista de recomendação para os bispos. E por fim, capítulo 6, 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Aqui, então, a ordem de não nos conformarmos a esse mundo, de rejeitarmos a vã ciência, o vão conhecimento, e guardarmos aquilo que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Eu creio que aconteceu não só conosco, mas com quase todos os grupos, né? Isso aqui é didaquê, isso aqui é querigma, e às vezes é os dois, às vezes é um, às vezes é outro.
mais importante do que nós termos um gabarito do que é o quê, é esse trabalho de nós juntos, analisando a clareza no que nós cremos de verdade. Qual é o fundamento que rege a nossa vida? A nossa cosmovisão está baseada nessas verdades imutáveis do Senhor? Esse é o exercício. E se sim, o que nós temos que fazer com isso? Como é que a gente age e interage com o que está na nossa volta?